Quem foram os primeiros a adorar Jesus? Os magos ou os pastores? Tire suas dúvidas sobre a Bíblia. Olá, querido irmão, querida irmã. Seja bem-vindo a mais um Tire suas dúvidas sobre Bíblia. Hoje nós vamos responder quem foram os primeiros a adorar Jesus, pastores ou magos? Convido você já a ter sua Bíblia nas suas mãos, porque para entender essas passagens é necessário ter a Escritura na sua mão e a cada citação bíblica que eu for falando, que eu for citando, que você possa pausar esse vídeo ou este áudio e lá conferir, tá certo? Pois muito bem, o episódio dos magos se encontra somente em Mateus capítulo 2, versículo de 1 a 12. Os outros evangelistas nada dizem a esse respeito. As comunidades ligadas a Mateus, das quais nasceu o evangelho do mesmo nome, eram, de sua imensa maioria, judaica. Esse detalhe é importante para compreender o que está por trás do episódio conhecido como a visita dos magos a Jesus. O evangelho, em primeiro lugar, não diz que eram reis. Mateus simplesmente afirma que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém. Mateus capítulo 2, versículo 1. Qual seria esse Oriente? Os estudiosos não sabem definir com exatidão. Uns falam Babilônia, outros falam Pérsia. A frase de Mateus mostra outra coisa. Ele também não diz quantos eram. Simplesmente diz magos. A palavra no plural magoi. Apenas isso. Na Idade Média, a tradição popular, com base nos presentes que os magos oferecem, ouro, incenso e mirra, cristalizou a ideia de que eram 3. Além disso, a tradição popular afirmava que eram reis, dando-lhes até nomes: Baltazar, Melchior e Gaspar, e países de origem. Essa tradição popular está fundamentada, inclusive, no Evangelho Apócrifo muito tardio, que falam que eles eram reis e cita o nome deles. Agora, existe uma fundamentação bíblica. A fundamentação bíblica está na interpretação do Salmo 72, versículo 10 a 11 e versículo 15. Então confira. Que os reis de Tarsis e das ilhas lhe paguem tributos, que os reis de Sabá e Sebá lhe ofereçam seus dons, que todos os reis se prostrem diante dele, e todas as nações o sirvam, que ele vive e lhe tragam ouro de Sabá, que por ele orem continuamente e o bendigam o dia todo. Hoje, em algum lugar da Europa, ainda é possível encontrar inscrições que afirmam estarem aí os restos mortais dos magos. Nossa tradição e folclore canonizaram esses personagens, chamando-as de santos reis, e popularizaram esses personagens por meio de festas. Então é interessante que, de acordo com a tradição católica, não são canonizados, não, mas é tradição popular. Evidentemente, o relato de Mateus, capítulo 2, versículo 1 a 12, não sustenta todas essas especulações posteriores. E ninguém é obrigado a crer nelas. Mais importante é ficar com a mensagem que o episódio quer comunicar. Os que se perdem em torno dessas especulações podem ser comparados a pessoas que, ao encontrar um coco, pretendem comer a casca jogando fora a água e a polpa. Quem vai ao núcleo da mensagem de Mateus é como quem mata a sede com a água do coco e saboreia a polpa, descartando a casca. A cena dos magos que vão a Jerusalém e a Belém, adoram a Jesus e oferecem o que de melhor possuem, é um mosaico de recordações do Antigo Testamento. O evangelista gostava de compor esses mosaicos, pois com isso estava alimentando a fé de suas comunidades. Então não esqueça, Mateus está escrevendo para judeus que acreditam em Jesus. E o Antigo Testamento é o texto mais sagrado para eles. Então por isso que ele vai puxar lá do Antigo Testamento inúmeras reminiscências, inúmeras citações, para, com essas citações, mostrar para a sua comunidade que Jesus é o Cristo, que Jesus era o Messias. Como vimos, a maioria de seus membros eram judeus, acostumados a ouvir e ler o Antigo Testamento. Com esse recurso, Mateus queria dizer às suas comunidades que Jesus é de fato o Messias anunciado e prometido, e aderindo a Jesus, as pessoas não erravam na escolha. O Antigo Testamento serve, portanto, para que Mateus crie um mosaico bonito e agradável.
Já vimos que o Salmo 72, nas citações que nós fizemos aí, está presente nesse mosaico. Além disso, tem outra citação. Como não recordar Gênesis capítulo 49, versículo 10, que diz: o cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de comando de meio de seus pés, até que o tributo lhe seja trazido e os povos lhe obedeçam. Além disso, está presente uma citação de Números, capítulo 24, versículo 17. Eu o vejo, mas não é agora. Eu contemplo, mas não de perto. Uma estrela avança de Jacó e um cetro se levanta de Israel. Olha de onde que Mateus tirou a estrela que aparece do céu, que faz os magos chegarem até Jesus. Daí, de Números, capítulo 24, versículo 17. A estrela que sinalizaria a chegada do rei. A citação mais importante e explícita é a de Miqueias, capítulo 5, versículo de 1 a 3. Mas você, Belém de Éfratá, tão pequena entre as principais cidades de Judá, é de você que sairá para mim aquele que há de ser o chefe de Israel. A origem dele é antiga, desde os tempos remotos, pois Deus os entrega até que a mãe dê a luz e o resto dos irmãos volte aos israelitas. De pé, ele governará com a própria força de Javé, com a majestade do nome de Javé, seu Deus. E habitarão tranquilos, pois ele estenderá o seu poder até as extremidades da terra. A citação mais evidente. E é interessante que, se você ler lá no Antigo Testamento, Miqueias 5, 1, 3 ainda diz que Belém é uma cidadezinha pequena. E tu, pequena Belém, de ti sairá o rei. Mateus, aí não se sabe se ele tinha acesso ao texto bíblico ou se ele está fazendo uma citação de ouvido, ele fala: e tu, Belém, não és a menor. Ele mudou ainda o texto do Antigo Testamento, dizendo que Belém não era a menor, coisa que está dito lá no Antigo Testamento. O outro texto também que Mateus utiliza para compor esse mosaico é Isaías capítulo 49, versículo 23. Onde, por meio de Isaías, o profeta diz, Deus diz assim: os reis serão para você tutores e as princesas serão amas de leite. Com o rosto por terra prestarão homenagem a você, lamberão a poeira de seus pés e você ficará sabendo que eu sou o Senhor, aquele que nunca decepciona aquele que nele confia. Além disso, parece que por trás do episódio dos magos também esteja Isaías capítulo 60, versículo 6. Dirigido à cidade de Jerusalém, sobretudo o versículo 6. Uma grande multidão de camelos a invade, camelos de Madian e Efá, de Sebá e de todo o mundo. Vem de todo mundo, ouro e incenso, é o que eles trazem, e vem anunciando os louvores de Javé, os louvores do Senhor. Todas essas citações e muitas outras mais serviram para que Mateus montasse o episódio de uns astrólogos, porque essa é a palavra, o sentido da palavra mago é isso, era a palavra utilizada na época para se referir aos astrólogos, aqueles que estudavam os astros, colocando no centro a pessoa de Jesus enquanto a realização das esperanças de seu povo. Além disso, naquele tempo, acreditava-se que o nascimento de um rei correspondia ao surgimento de uma estrela no firmamento. Então, quando surgia uma estrela diferente no céu, se acreditava que havia nascido um rei. Isso faz entender também por que Herodes fica preocupado no texto. Porque se nascer um rei, significa que Herodes é que vai morrer. Porque ele, na época, era o rei na época em que essa estrela nasceu. A essa altura, vale a pena voltar à pergunta inicial. Os reis magos existiram de verdade? E acrescentando outras. É importante saber se existiram ou não. Isso muda alguma coisa? Parece que não. O mais importante não é saber se existiram ou não, e sim descobrir a riqueza de mensagens que o episódio quer transmitir. E nem saber se eles foram os primeiros a adorarem Jesus. E são muitas, vejam só. Todavia, para os que fazem questão de uma resposta, aí vai a opinião da maioria dos estudiosos. O episódio dos magos é mais teológico do que histórico. Em outras palavras, Mateus pode ter criado esses personagens ou ter se aproveitado de uma crença popular para transmitir uma mensagem mais profunda. É interessante que quando vemos relatos de nascimentos de reis na antiguidade, todos esses relatos também apresentam a aparição de uma estrela e outras autoridades, figuras importantes que vão lá presentear o rei recém-nascido. Esse parece ser um gênero literário utilizado muito no século I, na época em que
este texto, este episódio foi escrito. E o resumo dessa mensagem profunda que Mateus quer passar é o seguinte: Jesus é a realização das esperanças expressas no Antigo Testamento. Essas esperanças não dizem respeito somente ao povo judeu, mas a toda a humanidade. Os pagãos, simbolizados pelos magos, aderem a Jesus, ao passo que as lideranças político-religiosas dos judeus, Herodes, chefe dos sacerdotes e doutores da lei, apesar de conhecerem as Escrituras, apesar de terem a Bíblia na mão, pretendem matar Jesus, pretendem eliminar Jesus. Essas lideranças ficam alarmadas, vendo em Jesus uma ameaça, um perigo. É por isso que Herodes arma um plano de morte. Os que continuam teimando que é preciso dizer sim ou não em relação à questão "os magos existiram de verdade?", estão querendo comer a casca do coco jogando fora a água e a polpa. Os magos mostraram para nós o caminho, ir ao encontro de Jesus, guiados pela estrela da fé, prestar-lhe homenagem e continuar nossa caminhada. E aí? E os pastores, lá em Lucas? Se você é um bom leitor, você sabe, portanto, que os magos aparecem somente em Mateus, ao passo que os pastores aparecem no Evangelho de Lucas. Né? Quem eram esses pastores? Adoraram a Jesus? Eram pessoas de má fama? Provavelmente a pergunta toma os pastores do seu sentido primeiro, ou seja, pessoas que cuidam de rebanhos, ovelhas e cabras. Isso porque na Bíblia o pastor nem sempre está relacionado com a pecuária. Várias vezes essa palavra representa um líder do povo ou autoridade política. Por exemplo, se você pegar lá Ezequiel capítulo 34, Ezequiel 34 se utiliza a palavra pastor como uma metáfora para falar das lideranças do povo. Mas aqui no nosso caso, pastor significa justamente aquele que cuida de animais domésticos. O povo de Deus tem muito a ver com essa profissão. De fato, em Gênesis 13, versículo 2, vai dizer que, por exemplo, Abrão era pastor, tinha muitos rebanhos. Os criadores de ovelhas e cabras daquele tempo ainda têm algo em comum com os de hoje, mas há muitas diferenças. Por exemplo, no tempo da Bíblia, os pastores não possuíam propriedade ou pasto para criar seus rebanhos. Andavam de um lado para outro à procura de pastagens. Onde encontrasse pasto e água para seus animais, aí montavam as barracas e viviam. Quando o alimento para o rebanho acabava, desmontavam o acampamento e iam em busca de outras pastagens. Os pastores, portanto, eram pessoas sem endereço e sem terra. Com seu modo de ser e agir, criavam problemas. No tempo de Jesus, entravam em choque e conflito com outras pessoas, sobretudo aquelas que possuíam alguma propriedade. Tinham uma fama de roubar o terreno dos outros para cuidar do seu rebanho. Não havia cercas para eles, não havia propriedade particular. Onde havia alimento para os rebanhos, aí se instalavam. Além disso, tinham fama de careiros ao vender os produtos dos rebanhos, leite, lã e carne. Por tudo isso, eram detestados e carregavam o peso da má fama. Há textos daquele tempo que afirmam que um pastor não podia servir de testemunha nos tribunais, pois a palavra dele e o nada eram a mesma coisa. Além disso, eram considerados impuros também diante da religião, porque por causa desse cuidado com os pastores, com o rebanho que eles tinham que ter, eles não praticavam todos aqueles rituais de pureza que a religião judaica prescrevia. Então, segundo Lucas, capítulo 2, versículo 8 a 14, é a pessoas assim que Jesus se dá a conhecer em primeiro lugar. Nós, na época do Natal, nos enchemos de ternura ao ver os pastores do presépio. Imaginamos que fossem santinhos e românticos, como nos ensinaram, mas a realidade deles era muito diferente e sofrida. E isso tem a ver, querido irmão, querida irmã, para o contexto com o qual Lucas está escrevendo. O contexto era para pessoas pobres que viviam nas periferias das cidades greco-romanas, pessoas que nem os pastores na época de Jesus. Por isso que quando Jesus nasce desse evangelho é dito que é para eles que é uma boa notícia o nascimento do Salvador. Porque a imensa maioria das pessoas da comunidade lucana, do evangelho de Lucas, eram pessoas que tinham uma condição social, religiosa, a mesma dos pastores. Gostou desse Tire Suas Dúvidas sobre a Bíblia?
Então, se você achou interessante esse conteúdo, não deixe de curtir o canal, compartilhar o canal, tá certo? Com todos aqueles que também se interessarem por conhecer melhor a Palavra de Deus. E até o próximo, tire suas dúvidas sobre a Bíblia, se Deus quiser.